Olha, sentar-se, meu irmão. Louvado seja Deus por esse privilégio de estarmos reunidos no seu nome. Quero dizer a todos vocês que são bem-vindos nesse culto de celebração ao nosso Deus. No dia de hoje nós estamos iniciando uma série no mês de dezembro chamado Natal é Tempo de Grande Alegria. E quando eu vi a choradeira do David aqui por ficar 3 dias longe das mulheres, e eu conversei com outros maridos aí antes do culto iniciar, estava tudo com farol baixo, eu vou ser obrigado a fazer uma fofoca. Eu não vi nenhuma mulher com saudade do marido. Eu não vi nenhuma mulher triste no canto. Pelo contrário. Algumas chegaram no final e disseram: pastor, temos que fazer isso mais seguido, uma vez por mês. Mas nós vamos falar de grande alegria aqui hoje. Meus irmãos, nós estivemos nesse final de semana num retiro de mulheres, 100 e poucas mulheres reunidas num hotel, e tirando um músico, o Henrique, que estava comigo, da Filadélfia, só nós dois do sexo forte. E mais um retiro de uma outra igreja que estava lá com 205 mulheres. Quando juntava 300 mulheres no corredor daquele hotel, até agora eu ainda estou assim. Então, se eu me perder aqui um pouco, eu ainda não voltei ao normal. É brincadeira. Mas é o que Jesus faz na vida da gente. Gente, se mulher sem conhecer a alegria de Jesus, já fala, quando conhece a alegria de Jesus, é só sorrindo. E hoje pela manhã faltou luz em toda a Torres, das 7 da manhã ao meio-dia e meia, 1h. Não tinha microfone para cantar, a gente dava o tom e pronto. As mulheres animadas louvando a Deus, só para parar que era difícil, a gente tinha que assobiar, falar, gritar. Mas isso tudo por quê? Porque Cristo, quando muda a realidade da gente, a gente ria, mas ao mesmo tempo nós chorávamos ao ver os testemunhos do que Cristo fez na vida dessas mulheres. Aleluia! A Deus seja a honra, a Deus seja a glória. Por isso nós temos que ser um povo mais feliz da face dessa terra. Nós precisamos ser o povo mais alegre, porque entendemos o sentido do Natal. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a abrir o seu informativo aí no esboço da nossa mensagem, e a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 26 ao verso 38 de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. O evangelista Lucas registra a anunciação do anjo Gabriel a Maria, quando ela seria então escolhida para ser a mãe do Messias. E esse texto nos traz uma série de aspectos que Deus quer que eu e você compreendamos. Natal é tempo de grande alegria. Nos diz assim, Lucas capítulo 1, do verso 26 em diante. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor,
que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O que o Natal é para você? O que esse momento representa? A grande verdade é que nós temos que admitir que aproximadamente a metade do mundo, para não dizer 60% do mundo, nesses dias está se preparando para um evento, para uma atividade, para um momento festivo. A grande realidade é que no passar dos anos, nós não sabemos o dia exato que Jesus nasceu e provavelmente não foi em dezembro. Mas isso não vem ao caso. Mas nós percebemos que no passar dos anos, esse momento acabou sendo levado por uma conotação extremamente equivocada em relação ao qual é o sentido do Natal. Então, quando nós percebemos essa realidade, você vê que muitas pessoas têm uma expectativa equivocada em relação a esses dias, a esse mês, o dia do Natal. Por isso, qual é a sua expectativa para essa época do ano? Nós poderíamos dizer que as pessoas têm duas maneiras de ver o Natal. Existem aqueles que colocam o foco no ter. E aí está a figura do Papai Noel. Ano passado eu estive assistindo o Natal Luz em Gramado, alguns espetáculos do Natal Luz em Gramado, e é coisa muito bonita para se ver, gente. Mas teve um dos espetáculos que me chamou a atenção, porque o narrador disse, agora o personagem principal, agora o que todo mundo está aguardando naquela apresentação apoteótica. E surge um cabra vestido de vermelho, com uma barriga grande e uma barba comprida. O personagem principal é o Papai Noel. Por quê? Porque nós percebemos que a nossa sociedade tem colocado o seu foco no ter. E muitas vezes você percebe que as pessoas estão colocando o foco no ter, então os seus valores acabam sendo valores a respeito daquilo que eles possuem, que adquirem. Então o Natal se tornou nada mais, nada menos que uma época onde você vai ganhar roupas novas, você vai comprar coisas novas, você vai ter presentes novos, você vai gastar mais para ter e ter. E quando você tem isso, você percebe que o Natal se torna algo extremamente voltado para satisfazer o nosso desejo, o meu desejo. Eu me lembro que quando as minhas crianças eram menores e ganhavam um presente de Natal, porque hoje não ganho mais, elas queriam ter presentes de Natal de uma necessidade dos sonhos, e eu digo para vocês, dentro da realidade, a gente tinha que dar o que tinha condição. E muitas vezes eles abriam o pacote com uma expectativa, e quando não era o que eles achavam que o papai tinha que ter dado para eles, o Papai Noel, a carinha deles na hora, um sorriso amarelo, e a gente perguntava, gostou? Ou então quando a vovó vinha, presente de vovó, lá em casa às vezes não era muito bom, porque vovó só dava roupa. Então o que acontece? Quando eles eram pequenos, a vovó vinha, que eles abriam, olhavam, era um pijaminha, uma calcinha, uma coisa. A cara deles, gostei, mas já jogava num canto. Por quê? Porque existia um contexto, é claro, estou falando de crianças, mas agora eu estou querendo dizer que isso não está fazendo apenas a cabeça de crianças. Nós percebemos que a nossa sociedade não conseguiu perceber qual é o verdadeiro sentido do Natal, o que Cristo veio fazer. Então as pessoas estão com seu foco errado, estão no foco do ter, do possuir, e pensando que a sua vida, a sua realização, as suas expectativas serão alcançadas quando elas obtiverem, quando elas possuírem. Mas existem pessoas que entenderam e compreenderam e percebem no Natal que o foco do Natal é o ser, a figura de Jesus Cristo. Jesus veio, o Natal traz a história da intervenção de Deus na história da humanidade e, para não dizer, na história da minha vida, da sua vida. A grande questão é que Deus está dizendo a mim que quando eu entendo qual é o verdadeiro sentido do Natal,
que Natal é o tempo de eu perceber que em Cristo Jesus eu posso ter a minha vida mudada. Eu começo a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E daí essa realidade é mudada. Porque quando você tem a sua vida focada no ter, você vai se frustrar. Por quê? Porque quando você adota essa função, esse foco, essa maneira de pensar, a sua alegria se acaba no dia 26. Porque as coisas se tornam velhas, se tornam usadas, e você precisa então continuar pensando em receber algo de novo, num próximo Natal, num próximo aniversário. Você continua por quê? Porque ter as coisas, possuir as coisas, elas são prazerosas por um determinado tempo, e depois elas não conseguem mais manter a alegria no nosso coração. E a gente precisa de coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas. Mas quando você tem a perspectiva correta do que realmente é Natal, isso não acaba no dia 26 de dezembro. E eu quero dizer para vocês que ao mesmo tempo que essa época é uma época em que as pessoas estão bem agitadas, bem festivas, é a época em que existem pessoas mais tristes. Existem as pessoas mais frustradas. Existem pessoas que estão tristes porque não foram lembrados. Existem pessoas que estão tristes porque não receberam o que gostariam. Existem pessoas que não têm condições de viver aquilo que o sistema diz que elas precisam ter para serem felizes. E por não possuírem aquilo, elas acham que elas não estão plenas. Por isso eu quero dizer a você que nós precisamos entender que Natal é tempo de grande alegria. Mas como isso se manifesta? Você precisa entender que existem duas coisas que tentarão tirar a alegria do seu Natal. Primeiro, são as lembranças das coisas ruins que aconteceram ao longo do nosso ano. Gente, Paulo disse certa feita, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para frente. Nós chegamos agora ao final do ano e talvez lá no início desse ano, talvez aqui dentro desse mesmo local, quando nós passamos no culto da virada, você criou certas expectativas, você criou certos sonhos, você desejou certas coisas, mas essas coisas não aconteceram. Por isso, para muitas pessoas, quando começam a chegar mais um final de ano, elas começam a se lembrar que elas vão passar o Natal mais uma vez sozinhos. Talvez elas vão passar mais uma vez o Natal sofrido. Talvez para alguns é a pior data, porque as lembra de coisas ruins que aconteceram nos dias que se passaram. Quando você se deixa levar por as lembranças do passado, você está sofrendo duas vezes. Mas o Natal é tempo de você viver uma grande alegria. Então não permita que as lembranças de coisas ruins, de coisas passadas, ofusquem aquilo que Deus quer para você nesse tempo. E não somente isso, muitas pessoas têm as lembranças ruins, mas fundamentalmente as suas expectativas foram frustradas. Porque aquilo que eles estavam sonhando, planejando, simplesmente não aconteceu. Chega dia 26, chega o dia 1º do ano, e aquele ano que você achava que seria o melhor ano da sua vida, não foi o que você esperava. E você se frustra. Mas eu quero que você entenda que se você compreender o que Deus está nos dizendo, você vai poder ter uma vida de grande alegria, independente de qual foi a sua expectativa, os seus sonhos durante esse ano. Mas para que isso aconteça, você precisa aprender com esse texto que nós acabamos de ler em relação a Maria. E o texto nos diz para que você tenha um Natal, aonde as suas expectativas sejam supridas, aonde você verdadeiramente experimente uma grande alegria, você precisa primeiro confiar que Deus está perto. Observem o texto, diz assim: o anjo aproximando-se dela disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Gente, a grande realidade é que nós não percebemos que o Natal é a manifestação visível de um Deus que desce da sua glória para estar ao nosso lado. Essa é a grande verdade. Nós precisamos confiar, acreditar, porque o Natal é a história de que Deus desceu de encontro ao homem.
Não são as pessoas, não fomos nós que fomos de encontro a Deus, mas pelo contrário, Deus veio de encontro à nossa vida. Então aqui o anjo está dizendo a Maria: você, Maria, precisa entender e compreender uma coisa, alegre-se, porque Deus está com você. Gente, não importa o que você passou esse ano, não importa quais foram as suas expectativas, mas quando você sabe que Deus está com você, quando você tem consciência de que a presença de Deus se faz real na sua vida, você sabe que você pode viver uma vida além das circunstâncias. Porque quando nós fizemos do Senhor o nosso tesouro, quando nós fazemos do Senhor a nossa confiança, a nossa esperança, algo dentro de nós muda, a realidade em torno de nós pode se tumultuar, as circunstâncias podem estar adversas, mas nós nunca vamos nos desesperar. É isso que o texto está dizendo: alegre-se. Você é uma pessoa agraciada porque Deus está com você. Você tem se alegrado, você tem percebido, você tem confiado que Deus está perto de você? Gente, se Deus não tivesse tomado a iniciativa, todos nós estaríamos perdidos, sem Deus, sem esperança e vivendo uma vida totalmente sem sentido. Mas Deus tomou a iniciativa e veio de encontro a nós. Mas não apenas confiar que Deus está perto, mas observe o que o anjo disse a essa mulher. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos descansar de que Deus vai tirar os nossos medos. Gente, o antídoto para o medo não é coragem. O antídoto para o medo não é você ser valente. O antídoto para o medo não é você ser uma pessoa audaz. O antídoto para o medo é você conhecer o amor de Deus. É você conhecer o amor de Deus. E aqui Deus está dizendo a essa mulher: não tenha medo, porque Deus te ama. Deus está dizendo a você que Natal significa que Deus te ama. E não foi só o amor a Maria, não foi só o amor a José, não foi só o amor às pessoas boas, mas foi a todas as pessoas. O evangelista João diz: porque Deus amou o mundo todo. E quando ele fala do mundo todo, ele está falando da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, e não importa qual seja a circunstância. Então o Natal é realmente a manifestação de Deus dizendo que Ele nos amou, e esse amor de Deus vem e remove os nossos medos, porque se Deus está com nós, quem será contra nós? Essa é a realidade de quem sabe qual é o sentido do Natal. Essa é a realidade de quem sabe qual é o tempo do Natal. Essa é a realidade de quem sabe que pode viver uma vida de grande alegria. Por quê? Porque Deus tira os nossos medos. O maior problema seu, o maior problema meu é termos dificuldades de confiarmos que Deus nos ama. Ainda hoje pela manhã estava falando com as mulheres a respeito de um homem chamado Jó. Quem conhece a Bíblia sabe que esse homem perdeu tudo o que tinha. Perdeu os seus bens, perdeu a sua família, perdeu tudo o que possui, a sua saúde, a sua integridade física. Só não perdeu a mulher. Nem o diabo quis acabar com a mulher dele. Mas ela abandonou ele. Quando eu disse isso lá, as mulheres não gostaram no retiro, não sei porquê. A grande verdade é que esse homem enfrentou todo o sofrimento possível, mas ao mesmo tempo ele conseguiu manter uma vida de perseverança e paciência. Por quê? Porque ele descansava no amor de Deus. Ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e se o meu Redentor vive, um dia ele se levantará e nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Natal é o tempo de nós vivermos uma grande alegria, porque mesmo que a nossa leve e momentânea tribulação aqui nos afaste de muitas vezes de situações, nós precisamos entender que existe um Deus que é o autor e o consumador da história e da nossa história. Então Deus interviu, Jesus veio para que eu e você pudéssemos desfrutar do amor de Deus. Então descanse, deixe Deus tirar os seus medos, porque Deus te ama. E o amor de Deus não é um amor interesseiro como os nossos.
Não é um amor baseado em reciprocidade, não. Ele continua te amando mesmo quando você tem se afastado dele. Mas muitos preferem virar as costas para Deus. Muitos preferem Papai Noel do que a Jesus e continuam vivendo uma vida sem a verdadeira alegria. Mas não apenas confie que Deus está perto, não apenas descanse que Deus vai tirar os seus medos, mas submeta a sua vida a um plano maior. O anjo disse à mulher: você vai ficar grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Gente, o Natal está nos mostrando que Deus continua sendo Deus. E quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, e eu submeto a minha vida ao projeto de Deus. Existem pessoas que querem que Deus submeta a sua vida aos seus planos. Existem pessoas que querem que Deus se submeta às suas vontades, que Deus se submeta aos seus propósitos. Isso não acontece. Mas quando nós entendemos o projeto de Deus, quando nós entendemos o plano de Deus e nós nos entregamos a esse projeto, a nossa realidade muda. Foi o que o anjo disse a Maria: Maria, você precisa entender que Deus tem um projeto, Deus tem um plano, e esse plano é um plano que envolve toda a história da humanidade. E Maria compreendeu isso, e Maria se submeteu à vontade de Deus. Maria poderia dizer: não, eu não estou afim desse negócio. Poderia. Maria poderia ter aprontado? Poderia. Mas ela se submeteu. Nós percebemos que no final ela disse: cumpra-se em mim a tua vontade. Então Deus está dizendo a mim e a você que se você quer ter uma vida de grande alegria, pare de viver por sua própria conta. Pare de ser cabeçudo. Pare de ser teimoso, pare de ser obstinado, descubra o que Deus tem para você. Jesus Cristo veio para trazer novas de grande alegria que será para todo o povo, todo homem de boa vontade, toda mulher de boa vontade. O que significa isso? Que é preciso exercer a sua vontade, a sua decisão para se submeter ao projeto de Deus. Então existem pessoas que estão vivendo a sua vida sempre em alegrias momentâneas, em euforias produzidas por subterfúgios mecânicos. Elas precisam sempre de algo externo. Talvez seja uma droga, talvez seja um relacionamento, talvez seja um momento, talvez seja um barulho, talvez seja uma agitação. Elas precisam constantemente de algo para se manterem e se sentirem felizes, alegres, para cima, elevados. Mas quando você conhece a Deus e se submete ao projeto de Deus, o fruto do Espírito Santo de Deus no nosso coração é a alegria. A alegria significa que, apesar das circunstâncias serem adversas, apesar do que acontecer ao nosso direito, à nossa esquerda, nós vamos estar com o nosso estado de espírito alegres, felizes, na certeza de que Deus nos ama e está no controle da história e que, por fim, um dia Ele se levantará e trará com Ele a vitória sobre tudo e sobre todos. Essa é a realidade. Por isso, Deus está dizendo a mim e a você: esteja disposto a submeter a sua vida ao plano de Deus, ao projeto de Deus. E como isso acontece? Foi o que a Maria perguntou. Maria perguntou: como vai ser isso se eu nem sou casada e sou... que eu nem sou casada e sou virgem? E o anjo disse: não se preocupe com isso. O Espírito Santo de Deus te envolverá, e o poder do Altíssimo virá sobre você, e você conceberá. Deus está dizendo, gente, que se você quiser verdadeiramente ter uma vida de grande alegria, você precisa se submeter ao projeto de Deus, confiar em Deus e estar aberto ao milagre, ao sobrenatural. Ainda hoje pela manhã ouvimos vários testemunhos de mulheres lá no retiro. E talvez até uma hora dessa, nós vamos fazer um culto só de testemunhos. E eu digo para vocês que a gente ri, a gente chora, a gente se alegra, porque, gente, muitas pessoas estiveram abertas ao milagre de Deus, e Deus fez milagres. O sobrenatural de Deus. Deus está dizendo:
Você humanamente olha e diz: como eu vou poder ter alegria se a minha vida está num inferno desse? Como eu vou poder sentir grande alegria se mais um Natal eu passo sozinho, sozinha? Como eu vou poder ter uma grande alegria com toda essa perda que eu enfrentei? Como eu vou ter a grande alegria se a minha idade já está avançada e eu perdi os melhores anos da minha vida? Como eu vou ter grande alegria se todos os meus sonhos foram frustrados? Como eu vou ter uma grande alegria se eu enfrentei todas essas realidades adversas? Deus está dizendo: creia em milagres, espere por milagres, esteja aberto para milagres. O nosso Deus é um Deus que Ele recupera o tempo perdido. Para Deus, Ele nunca chega atrasado quando nós nos submetemos à sua vontade. Deus é um Deus que age no sobrenatural. Deus é um Deus que faz milagre na vida daqueles que confiam nele, esperam nele e se entregam a Ele. É essa a mensagem do Natal. Jesus veio e nasceu de um milagre, de um ato milagroso. Nasceu não, Jesus não nasceu de um ato milagroso, ele foi concebido de um ato milagroso. O nascimento dele foi normal, como qualquer outra criança. Mas a concepção dele foi milagrosa. A ciência ri da nossa cara, os céticos riem da nossa cara, porque isso, humanamente falando, é impossível. Mas Maria concebeu pela uma ação de Deus, porque Deus é o Deus que age sobrenaturalmente na vida daqueles que confiam nele, se submetem a ele e sabem que o Natal é a maior história de amor de Deus se revelando a nós, para que tenhamos uma grande alegria. Mas você precisa não apenas estar aberto ao sobrenatural de Deus, mas você precisa crer antes mesmo de entender. O texto nos diz que Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Gente, ela ouviu aquilo, ela não entendeu nada, mas ela creu. Essa precisa ser a atitude de um homem e de uma mulher. Certa feita, Jesus disse a Tomé: Tomé, você quis ver para botar as mãos nos cravos, colocar a mão do meu lado, mas eu quero dizer uma coisa para você: bem-aventurados que não viram e creram. Gente, no reino de Deus, quem quer ver para crer nunca vai ver nada. O Evangelho não é algo para ser entendido com a cabeça. O Evangelho não é algo para ser processado com a sua inteligência, discutido, argumentado, e daí você vai pesar os valores e você vai dizer: então eu acredito, então eu creio. Não. O Evangelho é um pulo no escuro. O Evangelho você precisa comer, você precisa engolir, você precisa se entregar, você precisa confiar, você precisa viver. Porque enquanto você continuar querendo reter, você querer manipular, você não consegue. É preciso crer, é preciso ter fé, é preciso ter confiança, é preciso se entregar a Cristo. E Jesus veio, o Natal veio, justamente para que eu e você entendêssemos que Deus interviu na história. Talvez você me diga: mas isso é um monte de bobajada, eu não acredito nisso. Mas hoje nós estamos no dia 1º de dezembro de 2013, porque um dia Cristo nasceu e partiu a história. Quando você passa o seu cartão de crédito e ali aparece no ticket uma data, cada vez que você vê isso, isso é sinal de que um dia Deus interviu na história. E creia você não creia, esse é o fato. Mas aqueles que creram, aqueles que confiaram, aqueles que se submeteram, aqueles que compreenderam o amor de Deus pelas suas vidas, estão experimentando uma grande alegria. E o milagre de Deus acontece dia após dia, momento após momento. Por isso eu digo a você: o que o Natal representa para você? Papai Noel? Ter? Maria percebeu que o Natal era Deus intervindo na história da sua vida e na história da humanidade. E por isso ela reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. No versículo 46 a 48, disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurado. A própria Maria, que hoje é venerada por muitos, ela reconheceu Jesus como seu Senhor
e como seu Salvador. Essa é a maneira de que eu e você podemos experimentar nas nossas vidas o verdadeiro sentido do Natal. Aproveitarmos a grande alegria que é possível vivermos em Cristo Jesus. Por isso eu digo a você que nós precisamos mudar o foco da nossa celebração. Deixarmos de lado o Papai Noel, o ter, e nos focarmos em Jesus. Comece crendo em milagres. Comece crendo que é possível viver uma vida diferente. Abra o seu coração. Siga Jesus como guia da sua vida. Se submeta à vontade de Deus. Assim como aqueles magos seguiram aquela estrela até onde o menino estava. Assim como José foi generoso. Assim como José recebeu Maria mesmo sabendo que o filho não era dele, ele acreditou, ele confiou naquela história, ele se entregou a esse propósito. Seja corajoso como Maria, que de uma maneira corajosa, audaciosa, ela rompeu com os paradigmas de uma sociedade e assumiu o risco de se submeter à vontade de Deus. E a sua vida foi mudada. Deus está querendo dizer a mim e a você que Natal é o tempo de grande alegria para aqueles que confiam em Deus, entendem que Deus está próximo daqueles que o buscam. Descansem no amor de Deus para que tire todos os seus medos e aprendam a submeter a sua vida ao projeto, ao plano maior de Deus. E assim nós vamos estar abertos ao sobrenatural de Deus. E quando a gente crê, antes mesmo de entender, a nossa realidade será mudada em nome de Jesus. Eu convidaria você a curvar a sua cabeça e nós vamos estar orando a Deus. Qual é a sua expectativa em relação ao Natal? O que o Natal representa para você? O que esse momento de festividade lhe traz? Lhe traz mais alegria, mais inquietação? Qual tem sido o foco da sua vida? Você é uma pessoa que tem uma grande alegria? Ou você é uma pessoa que tem vivido com as suas frustrações, as suas expectativas frustradas? Qual é a sua realidade? Para que você não tenha as suas expectativas frustradas, você precisa fazer como Maria. Confie que Deus está perto. Jesus nasceu há 2000 anos atrás, em uma manjedoura. Não apenas para que aquelas pessoas o conhecessem, mas para que hoje nós pudéssemos ter uma vida diferente. Para que hoje a nossa realidade fosse mudada. Você precisa descansar no amor de Deus, porque o amor de Deus vai romper todos os seus medos. Talvez você esteja enfrentando hoje medos e inseguranças em relação ao seu futuro, em relação ao momento que você está passando, em relação aos seus relacionamentos, talvez em relação aos seus filhos, talvez em relação ao seu esposo, a sua esposa, a sua vida financeira, material, talvez a sua doença, uma enfermidade, talvez você esteja totalmente tomado agora por medos, por receios, mas Deus agiu na história. Natal é tempo da ação de Deus, para que nós pudéssemos entender que Ele deu tudo o que tinha porque nos ama, para que eu e você pudéssemos ter uma vida totalmente livre de todo medo, porque quando você e eu nos submetemos à vontade de Deus, a nossa vida muda, a nossa realidade é transformada. Esteja aberto ao sobrenatural de Deus, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui essa noite, que nessa noite, no primeiro dia de dezembro de 2013, gostaria de que Jesus entrasse na sua vida como Senhor e Salvador e lhe trazesse uma grande alegria. Levante a sua mão onde você está, eu quero orar com você. Temos ali uma senhora, mais alguém, levante a sua mão bem alto. Deus abençoe, lá atrás mais algumas pessoas, pode baixar a mão. Deus abençoe. Eu convidaria todos a ficarem de pé, nós vamos estar orando agora. Feche seus olhos. Você que levantou a sua mão, coloque a sua mão sobre o seu peito. Você talvez até já conheça Jesus, mas você está vivendo hoje uma vida fechada para o sobrenatural. Quero dizer a você que Natal é a história do sobrenatural de Deus. E o milagre de Deus pode acontecer na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu interior. Coloque a sua mão sobre o seu peito e nós vamos estar orando agora em nome de Jesus. Pai, eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas.
E nós te damos graça porque um dia o anjo de Deus se manifestou e disse: não temas, o Senhor está próximo, o Senhor está perto. E hoje o Senhor está falando através da sua palavra. Então agora, Pai, que essa palavra soe nos corações de cada um aqui essa noite. Que agora nos seus ouvidos isso soe bem forte, bem alto. Não temas, você é agraciado, você é abençoado, porque o Senhor está próximo. Traz agora confiança, agora em nome de Jesus. Coloque agora, Senhor, no coração de cada filho teu a certeza do teu amor. Que eles descansem no amor de Deus. Que eles estejam abertos ao milagre, ao sobrenatural. Faça agora o milagre do Senhor, como nós temos presenciado na nossa vida, na vida de tantas pessoas. Faz o milagre agora em nome de Jesus. Aleluia. Tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Ele veio por você, veio por mim, para que pudéssemos ter uma vida de grande alegria, que será para todos, ele disse, que creem e se submetem a essa vontade. Ande nessa palavra e eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Você pode assentar-se, por gentileza. E você que levantou a sua mão, convidando Jesus a entrar no seu coração, procure essas pessoas que estão com esse colete cor de laranja. E elas terão o maior prazer agora no encerramento de dar gratuitamente uma literatura e um CD para que você leve para casa. Você leia e saiba mais a respeito do projeto de Jesus para a sua vida. Muito obrigado às irmãs do Conte Comigo. Meus queridos, nós fizemos uma revista Compartilhando Vida. Ela está no seu primeiro exemplar, é o primeiro número. Existe ainda uma longa caminhada pela frente. Mas o fundamental dessa revista é que queremos que ela seja uma ferramenta aonde vamos compartilhar a vida que temos recebido em Jesus. Então você que é membro dessa igreja e tem a sua história, o seu testemunho, procure o pessoal da redação, fale, divulgue. Se você é membro da igreja e você sabe trabalhar com CorelDRAW, Photoshop, se você tem habilidades nessa questão de sites, essas coisas, fale comigo. Estamos precisando montar uma equipe porque o nosso sonho é que a partir de março do ano que vem ela se torne mensal e no futuro até semanal, com a graça de Deus. E se você é um empresário dessa igreja e gostaria de anunciar, você anunciando, você está nos ajudando a compartilhar a vida que está em Jesus. Então, divulgue. Se você recebeu, leve para casa, distribua, use como uma ferramenta. E eu tenho certeza de que esse é o desejo de Deus. Quando Jesus Cristo veio e Ele anunciou aos pastores, diz: eu quero que vocês vão e falem. Nós estamos aqui, precisamos falar a todos a respeito da grande alegria que existe na vida daqueles que conhecem a Jesus. Eu quero convidar as mulheres que vão cantar uma música especial para vocês. Todas as mulheres que participaram do Retiro Feminino, pode passar aqui na frente.
E vocês vão ver como elas estão arrasando, cantando. Sobe, sobe aqui em cima para poder enxergar vocês bem. Sobe, sobe, pode subir aqui em cima. Você que está conosco, você recebeu o nosso informativo. E enquanto as meninas sobem aqui, você, como disse o David, tem o horário de todas as nossas reuniões. Você é sempre bem-vindo em todas as nossas reuniões. E como já foi falado, domingo que vem, nós temos o nosso domingo festivo. O que eu disse para vocês? Elas não sabem fazer nada sem falar, ó, tá vendo? Ó, e elas nem ouvem o que eu estou falando, isso que eu estou com o microfone. Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse que vai haver meia hora de silêncio no céu. Então eu acho que as mulheres vão chegar meia hora atrasadas. Porque só assim para ter silêncio. Louvado seja Deus. Mas você é convidado a estar conosco no nosso domingo festivo, semana que vem. Venha, compre o seu ingresso, converse com o Altair, com o pessoal ali atrás. Vai ser um dia maravilhoso. Tem mais uma mulher atrasada lá. Pode chegar mais para frente, porque vocês estão tudo amontoados atrás. Som na caixa, DJ. Eu preciso aprender a confiar em ti, mesmo que o azeite já esteja no fim. Aprender a dizer tudo bem, mesmo quando a figueira preciso que minha fé em ti se fortaleça. Eu preciso crer em ti antes que o milagre aconteça. Me ensina a confiar. Confiar em ti. Eu preciso aprender a confiar em ti, mesmo que o azeite já esteja no fim. Me
ficar de pé, pessoal, e vamos cantar junto esse refrão, aleluia. Que essa seja a nossa oração, aleluia. Me ensina a crer, sair virtude, mesmo antes de te tocar. Me ensina a confiar em ti, me ensina a depender de ti. O meu socorro está em teus braços, me ensina a confiar em ti. Confiar na força de teus braços, descansar debaixo de tuas asas, esperar em ti o meu socorro, me ensina a confiar, me ensina a confiar em ti, me ensina a depender de ti, me ensina a ver, sair virtude, mesmo antes de te tocar. Confiar em ti, me ensina a depender de ti. Meu socorro está em teus braços, me ensina a confiar em ti. Aleluia, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. Aleluia. Que a graça do Senhor, a bondade do Senhor acompanhe a vida de cada um de vocês. Uma boa semana a todos. Estamos despedidos na graça e na paz. Amém. Obrigado, meninas.